3, 2, 1. Gravando! Sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Prez, edição 251. Olha, que energia! Energia, né? O meu nome é Guilherme e eu vou conversar com o meu irmão Caio, que mora lá nas Montanhas Canadenses, a 1000 metros de altitude, no frio das Montanhas Canadenses. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme, e aí? Tá frio aí nas montanhas? Não, hoje não tá frio não, tá o quê? Tá, acho que 21 graus agora, sol bonito, ó. É verdade que uma vez por ano dá 21 graus aí onde você mora? É um sábado por ano. Um sábado, né? O verão vai cair no sábado, é isso? O né? verão vai cair no sábado. Já estamos quase no verão, o clima tá excelente aqui em Calgary, né? É. Às vezes fala que vai chover, mas não chove, ameaça e não chove. No Brasil, quando você vê o céu escurecendo, vai ter uma tempestade de verão no Brasil, né? Aqui às vezes só ameaça e não chove, né? Eu lembro que no início da semana a gente foi dar uma olhada na previsão do tempo. Assim, quase chuva, quase todos os dias. A gente falou, nossa, parece Vancouver, né? Vai ser aquela semana. Não, a gente já tá na quinta-feira, choveu, acho que... Choveu por 1 hora na terça-feira, no final da tarde. E às vezes chove por bairro. Eles falam assim, hoje vai chover em tal bairro. E pior que é. Né? É assim, né? Você muda de bairro, você vai pra um outro canto do nosso bairro, tá sol. Porque Calgary é muito espalhado. Então, assim, às vezes tá chovendo tá chovendo no sul e aqui não. A gente vai falar nesse podcast sobre mudanças e tendências inevitáveis na imigração. Você que está pensando em vir no ano que vem, ainda esse ano, ou daqui 2 anos, mudanças inevitáveis, tendências da imigração canadense. Mas antes, vamos mandar um abraço pro pessoal da área VIP que tirou visto e teve a imigração aprovada, cara? Você tem um monte de timeline, teve um monte de linhas do tempo na área VIP. O que é linhas do tempo? É uma linha que vai no céu, assim? Eu sempre imagino isso. A pessoa tem a imigração aprovada ou o visto aprovado, ela vai lá, coloca as datas de tudo que aconteceu, não sei o que, quando que foi, como é que aplicou, quanto tempo demorou, o que ela fez. A gente teve aí, só essas últimas horas aí, os últimos 2 dias, acho que 4, né? A gente tem centenas de linhas do tempo na área VIP. Ninguém tem tanta linha do tempo como a gente na área VIP. E olha só, o Bruno, só falar B, não vou falar o sobrenome dele, Bruno B, visto aprovado, vai para Quebec. A Keitiane vai morar em London. Fez sem consultoria o pedido de visto. Sim. Então um abraço para Keitiane também. O Rodrigo tá indo para St. John, em New Brunswick. St. John. Então olha só. E que a gente achou muito interessante, a gente tem bastante gente da Angola, principalmente da Angola, seguindo o nosso canal, e a gente tem clientes da Angola também na área VIP. Tem. E olha que interessante. Vamos mandar um abraço? Olha que história bacana. O Leal de Angola, o nome do meu padrinho de batismo, o Leal, nome muito bonito, de Angola, teve a imigração aprovada. Ele colocou tudo, como que ele imigrou lá na área VIP. O caso dele foi interessante. Ele recebeu uma nomeação da província de Saskatchewan, uma nomeação provincial. Aí parece que estava demorando muito. Ele recebeu também uma nomeação provincial da província de Alberta. Aí ele aplicou... Bicampeão. 2 títulos. E acho que ele tinha até começado, ele comentou no post dele que mesmo assim, quando ele começou a estudar francês, para ver se talvez ele fosse precisar aumentar a nota, tudo, mas recebeu uma nomeação provincial de 2 províncias aqui no Canadá. E acho que agora no 1º de junho ou julho ele está chegando em Calgary. Então um abraço pro Leal e um abraço para todo mundo de Angola que segue a gente. A gente vê nos comentários que sempre tem gente de Angola seguindo a gente. Vocês entendem o que a gente fala? Você entende? Eles entendem o nosso português? Lendo, assim... O português perfeito. Escrito é igual, mas será que eles entendem tudo que a gente fala ou o nosso sotaque é meio estranho para eles? Bom, o Leal tá chegando em Alberta. Ele tá chegando em Alberta, ele entende. Ficou bem claro, né? Eu acho muito bonito o português deles. Parece um português mais europeu, né? Muito bonito. Então, ó, Leal, um abração, parabéns aí pela imigração aprovada. Olha, uma outra ótima notícia. A gente comentou no podcast passado que o governo do Canadá quer ampliar o visto para pais de imigrantes. Então você quer trazer seu pai, ele pode vir com um visto que chama Super Visa. Legal o nome, né? Sim. Eu tenho um Super Visa. Aí você coloca na mesa, assim, você mostra. Eu tenho um Super Visa. O Super Visa, ele durava 2 anos. Você podia ficar 2 anos no Canadá. E o governo agora estendeu para 5 anos. 5 anos. Pra mim, a gente tá conversando. Eu acho que você tá conversando com a sua esposa, né, sobre o Super Visa. Daí hoje, olha, o Guilherme chegou aqui. Eu falei assim... eu acho que isso é por causa do backlog, né? Da fila, da imigração, tudo. Por isso que eles aprovaram tão rápido isso, né? A gente tava... pela velocidade, porque no podcast passado a gente comentou, o Guilherme falou assim, eu falei a mesma coisa pra minha esposa. Quer dizer que é só pra correr a fila mais rápido? Eu acho que é pra você pra não dar trabalho evitar, pra eles, né? É pra dar uma... Então dá 10 anos já.
Sabe quem tá feliz com isso? Meu sogro, que ele acabou de tirar o Supervisa. A gente acabou de mandar um e-mail pro consulado do Canadá em Viena perguntando. Ele já tirou o Supervisa. A hora que ele entrar no Canadá, ele vai ganhar os 5 anos a partir de julho. Acho que 5 de julho, né? Sim, 4 de julho. Né? Então a gente tá esperando o aguardo, mas é excelente notícia. Excelente notícia. Você quer trazer o seu pai, agora tem mais um. Porque às vezes os pais falam assim: eu não vou pro Canadá, é só 2 anos, agora são 5 anos. Dá pra ficar 5 anos. Né? E é tranquilo depois, se quiser ficar mais também. Né? Vamos falar sobre a polêmica, ó. Polêmica da semana. Polêmica da semana. Polêmica da semana. O que aconteceu em Quebec? Caio, o que tá acontecendo em Quebec? Olha, normalmente, se acompanha o nosso trabalho já há um tempo, sabe que a gente conseguiu, né, adiantar e prever muita coisa que aconteceu na imigração. Recentemente. Basta ver novos programas de imigração, né? Fecha aqui, fecha ali, ou filtros, né? Diversas coisas. A gente conseguiu antecipar aí para as pessoas. E assim, a gente sempre fala assim, a gente tá feliz quando a gente fala, ó, tá vendo? A gente avisou aqui, ó, vê aqui, vê ali. Infelizmente, mais uma vez, a gente acertou. Mas dessa vez é infelizmente. Você não ficou feliz de ter acertado essa previsão de que Quebec muda as regras a toda hora não. E sempre apunhala o imigrante estudante pelas costas? Assim, mais uma vez. E assim, quem acompanha a gente há um tempo sabe a nossa opinião a respeito de Quebec. Já quem acompanha há alguns anos, a gente sempre teve muito cuidado em comentar a respeito de Quebec. Quebec sempre foi uma província que teve uma imigração muito desorganizada e acaba sempre prejudicando as pessoas. Assim, só um background. Posso fazer um background de 15 segundos? O Canadá é o Canadá. E dentro do Canadá tem um país que chama Quebec. E Quebec é a província que é mais independente, principalmente do ponto de vista de imigração. Eles falam francês, então eles funcionam meio que independente, né? Então, o sistema de imigração de Quebec é totalmente paralelo, independente do sistema de imigração do Canadá, né? Do resto do Canadá. E isso daí deu uma autonomia muito grande para Quebec nas últimas décadas, né? De selecionar imigrante, né? Então, eles tomam muitas vezes atitudes que a gente de fora de Quebec olha e fala assim, poxa, o sistema de imigração do Canadá é tão coerente, é tão regular, funciona tão bem, a gente olha para Quebec e vê como Quebec bate a cabeça, né? Com imigração, né? Então, o que aconteceu em Quebec? Né? Vamos falar o que aconteceu em Quebec. Essa questão porque se você vem estudar no Canadá, num college, numa instituição pública, depois que você se gradua, você pode solicitar uma permissão de trabalho. Então, se você vem estudar 1 ano, você solicita o Post-Graduation Work Permit, que é essa permissão, por 1 ano. Se for 2 anos, você pode receber até por 3 anos. E Quebec, só que isso, normalmente para colleges, instituições privadas, o Canadá, ele meio que, o resto do Canadá, né? Foi meio que assim, ó, não, instituições privadas, salvo alguns casos, elas não estão aptas para a pessoa depois poder solicitar essa permissão de trabalho. E Quebec foi diferente. Quebec falou assim, não, mesmo que você venha para uma instituição privada, porque normalmente, se você chegou nesse tópico agora, instituição privada no Canadá é mais barato para você estudar, mesmo que você venha para uma instituição privada, você pode solicitar depois, você vai estar elegível para solicitar uma permissão de trabalho. Então, o que isso fez? Fez com que muita gente falasse assim, bom, então, ao invés de eu ir para uma instituição pública em Ontário, British Columbia, Alberta, eu vou estudar numa instituição privada em Quebec. Eu vou pagar menos, porque é privada. Eu vou pagar menos, o custo de vida em Quebec é bom também. Vou pagar menos. E vou trabalhar depois. Eu vou para lá, E vou poder ainda trabalhar depois do curso ainda. Depois ainda vou poder trabalhar. E muita gente, das pessoas que a gente conversou que fizeram isso, a pessoa falou assim, você quer saber? Eu vou para Quebec, eu estudo lá, quando eu pegar minha permissão de trabalho, eu saio. Tinha gente já falando isso. Já. Então assim, e Quebec do nada... E o que aconteceu então? Falou assim, ó, não, mesmo que você esteja indo agora para college privado, você não vai poder depois, não vai estar elegível para, assim, traduzindo, né, o que eles querem dizer, você não vai estar elegível para poder pedir essa permissão de trabalho depois. Quer dizer, do nada Quebec falou isso? Assim, eles estão dando um prazo até setembro de 2023, né? Mas mudaram. E assim, só que nas últimas semanas, Quebec já vinha dando indícios de que alguma coisa estava por vir, porque o governo já começou a fazer umas mudanças, propor lei, sabe, da questão de francês, empresa, e falou assim, ó, isso daí não tá muito, né, alguma coisa tá acontecendo, né, já não tava cheirando bem, né.
Não tá achando bem. É. E sabe que Quebec me lembra uma ex-namorada minha. Charmosa, né? Charmosa, né? Bonita, né? Uma província bonita. Tô falando do Quebec, né? Sim. Mas que às vezes toma umas atitudes e você fala, pô, eu não tava esperando isso. E um dia ela terminou comigo, assim, do nada terminou comigo. Quebec, né? Do nada. Igual Quebec, Sim, né? Mas no caso... Mas no caso... Né, eu não atendi os requerimentos, né? Deixando claro. Você não atendia os requerimentos. Eu não atendi os requerimentos. Não. Eu não tinha nem a Eltos. A verdade é essa, né? Então, assim, olha o histórico de Quebec. Que a gente cobre esse assunto de Plano Canadá, esse podcast está há mais de 10 anos no ar. Então a gente já viu tudo, todas as variações possíveis de temas relacionados à imigração. 10 anos atrás, Quebec era a província mais fácil para você imigrar para o Canadá. Você que está chegando agora, Quebec não exigia nem francês para você imigrar. Tem centenas de brasileiros que imigraram 10 anos atrás para Quebec, e eles podem dizer isso. Não precisava de francês. Ele ainda dava curso de francês ao que você chegava aqui. Acho que atualmente também tem esse absurdo de pagar para as pessoas estudarem francês. Eu acho um absurdo. É um absurdo isso, né? Absurdo. E olha só, da província mais aberta do Canadá, passou a ser uma província fechada, que exigia francês, né? Passou até reduzir o número de imigrantes há pouco tempo atrás, antes da pandemia. E depois agora da pandemia, né? Após esses 2 anos de pandemia, eles estão querendo bater recorde de imigração. Ou seja, o bipolarismo e a desorganização da administração de imigração em Quebec é uma coisa assim que salta aos olhos nos últimos 10 anos. Quebec sempre foi assim, a terceira província que mais, né, atrai imigrantes. E daí, quando começou a pandemia, não, restringiu, cortou. A Alberta passou a ser aqui, né, a terceira maior. E agora voltou. Quebec, não, a gente vai bater recorde. Então agora a gente vai bater recorde. Assim, é uma montanha russa. Mas assim, deixando claro, você que está chegando agora, apesar de toda essa desorganização e incompetência dos políticos em administrar o sistema de imigração de Quebec, Quebec é uma excelente província. Excelentes cidades, economia rica, Montreal, tem emprego, tem faculdade. Montreal é uma cidade maravilhosa, a gente já esteve lá muito tempo atrás, né? A gente conheceu Montreal e foi uma das cidades que eu mais gostei do Canadá. Mas tem os políticos aí que batem cabeça para administrar, né? E olha só, mesmo assim, esse ano o Quebec vai bater recorde. Com toda a desorganização deles, a economia tá bombando, tem emprego, tem gente indo para lá. É um excelente lugar no Canadá e vai bater recorde. Eles estão projetando 70 mil pessoas esse ano imigrar só para Quebec. Aí você vê a riqueza da região, né? Agora, a gente vai colocar na descrição desse vídeo 3 trechos. A gente tem muito mais trecho. Se você pesquisar no nosso canal, você vai descobrir muito mais trecho. 3 trechos da gente falando, parece que a gente está falando... trecho de 2021, trecho de 2019 da gente falando sobre Quebec. Parece que a gente está falando sobre o problema que aconteceu essa semana em Quebec. Inclusive, teve um post na área VIP ontem, teve mais de um, inclusive, comentando sobre esse negócio de Quebec. E daí teve umas 2 pessoas que comentaram, pra gente que está aqui, né, ou seja, acompanha essa opinião que a gente tem em Quebec, eu falo assim, não é novidade nenhuma eles estarem fazendo isso. Para quem segue a gente bem de perto, mais de perto, né? Porque às vezes a pessoa assiste 3 vídeos, 3 podcasts e fala assim, já entendi tudo, não preciso mais acompanhar os irmãos presos. Já entendi, eles sempre falam a mesma coisa. E agora no negócio de Quebec? Você sabia disso? Não é verdade? Quem acompanha mais a gente não se surpreendeu com isso. A gente já comenta essa questão de Quebec já há muito tempo. Inclusive quando as pessoas mandam nesses últimos, principalmente vamos dizer assim, nos últimos 12 meses, quando teve esse negócio, não, vou estudar em college privado, em Quebec, não sei o quê. A gente sempre teve muito cuidado. Nos comentários do YouTube ou mensagem pessoal, a gente teve sempre muita cautela em recomendar Quebec, justamente porque a gente sabe que Quebec é... bipolar, uma província bipolar. É uma província bipolar que às vezes pode... É complicado você colocar todas as suas fichas e achar que vai ser assim mesmo, né? Ainda falando de Quebec, mas vamos virar a página aqui no nosso bate-papo, Caio. A gente está falando sobre tendências e mudanças inevitáveis na migração. Vamos ficar ainda em Quebec e falar de uma tendência que quem surfar nessa onda pode ser que ganhe alguma coisa com isso. Sim, tem o lado bom disso. Tem o lado bom, sim, que é a francização. Tá certo, o pessoal que assiste a gente, francização, que é um programa de implementar mais francês, empurrar mais o francês em Quebec. Existe uma lei agora que quer empurrar o francês em empresa, quer empurrar o francês também na imigração, exigir mais francês. Já tinha essa lei, né? O que eles querem ainda é mais ainda, né? Apertar mais. Apertar mais ainda. Mas você pode chamar de incentivo ao francês, né? Tem 2 formas de você ver isso. Eu acho que é o governo colocando
Você acha que o governo está colocando muita colher? Eu acho que o governo de Quebec, não dá pra confiar nesse governo de Quebec. Mas eles estão defendendo o deles. Se o pessoal parar de falar francês, eles perdem o poder também. Eu não né? sei, eu acho um absurdo o governo controlar como a empresa pode contratar, quais são as regras. Eu acho isso. E lógico, e tem um impacto na imigração. Né? Olha só, isso é uma tendência, concorda? É uma tendência deles querendo empurrar mais o francês? A maior parte dos brasileiros está seguindo a gente. Ou eles não falam inglês e não falam francês, ou eles falam inglês. Pouca gente fala francês. E a gente conversa com brasileiros todo dia, a gente sabe, praticamente ninguém fala francês. Se você decidir falar assim, eu vou estudar francês, eu vou para Quebec, é uma província rica, é uma província excelente, você está se diferenciando dentro dessa nova política de francês. Não, inclusive, porque isso é um comentário normal que a gente recebe. Por que vocês não falam mais de Quebec? Por esses dois motivos. Primeiro que a maioria das pessoas, dos brasileiros que estão vindo para o Canadá, o interesse é para as regiões de inglês. Né? E também, devido a isso, uma boa parte das pessoas não falam francês, não tem plano de estudar francês. Né? E também tem essa questão de Quebec ser uma província muito irregular, entendeu? Nesse aspecto. Então, assim, esse é um dos motivos que a gente sempre, quando a gente fala assim, por que você não fala de Quebec? Porque tem esses pontos, entendeu? Agora, se você, o Canadá está indo numa direção, o Canadá sim, né? Um segmento da imigração e a província de Quebec está indo para essa questão de se você fala francês, você ganha mais ponto, ou se você quer ir para Quebec, você tem que falar francês, de repente é uma oportunidade de você se diferenciar e falar assim, você quer saber? Eu não falo nem inglês nem francês, eu tenho que começar a aprender um idioma. Eu gosto de Montreal, me identifico com a província de Quebec. Bom, de repente, então, deixa eu começar a estudar em francês e deixa eu ir pra lá, então. Custo de vida é bom, entendeu? A província quer atrair imigrante. Fechou, né? Oui, pourquoi non? Você gostou do meu francês? Francês coração? Você gostou? Francês coração. Francês abajur? Você gostou? Abajur. A gente não tá aqui pra, sabe, falar assim, não vai pra esse lugar, vai pra aquele. Não, a gente tá aqui pra dar os dados, e os dados são esses. Da mesma forma que a gente sempre falou Quebec, cuidado com Quebec, não coloque todas as suas fichas nisso. Né? Mas se você fala francês, eles vão querer te abraçar na hora que você chegar lá. Você chegar falando francês em Quebec, você arruma namorado, sim, você arruma emprego, você arruma imigração, você arruma tudo. O nosso problema com esse negócio de Quebec, antes desse negócio de instituições privadas, é que a gente sempre achou assim, quando você traça uma estratégia, que ela depende de uma específica combinação, e que se muda alguma coisa naquilo, você vai ter... o seu plano Canadá vai dar uma chacoalhada, a gente sempre trata isso com atenção. É você não usar o seu plano Canadá com exceções. É aquilo que a gente sempre comentou. Você não utilizar o principal plano seu em algumas exceções. É diferente de você aproveitar o timing do momento. Entendeu? Você ter o timing de falar assim, o Atlântico tá precisando? Eu vou pro Atlântico. Lembra que a gente já começou a falar já há muito tempo atrás? Quem fez isso? Quem pegou o timing do Atlântico na cara já imigrou, já comprou casa em Halifax por um preço baixíssimo. Né? Exatamente. Então você tem o time. Só que esse negócio de Quebec, de falar assim, não, aquele college e aquele college, e no momento de pandemia, que a gente cantou jogada desde o início da pandemia, falou assim, as instituições privadas estão em situações financeiras complicadíssimas. Entendeu? Olha, eles criaram todo tipo de programa, até como que chama? Pathway Online. Olha o desespero, né? Então, assim, a gente falou assim, fique muito atento, tal, não sei o quê. Então, era mais uma questão assim, de você tomar cuidado, você ter uma certa cautela em relação a isso. Né? Pra fechar esse tema de Quebec... Isso é só pra fechar, desculpa, só pra terminar o meu vai ser pra fechar. Não, tudo bem, mas só pra terminar esse raciocínio. Eu sou o pão. Você vem com o recheio, eu coloco o pão. Né? Pode ser assim? Mas só assim, pra fechar o raciocínio. Sabe por quê? Porque o que fica no ar, então, agora fala assim, nossa, o Quebec tá fazendo isso pra conter alguns... ou fraude na imigração, ou de college privado. Nossa, então assim, não é culpa do governo. É culpa do governo. Porque o governo canadense já, por diversos anos, já tomou atitudes. Quebec era... não tem como Quebec chegar e falar assim... a gente foi surpreendido. Fomos surpreendidos, eu não sabia. Muita incompetência, né? É muita incompetência. Como você não sabia se isso... O Canadá já funciona assim, já há mais de 10 anos, com esse negócio de você...
2014. 2014, escola de inglês podia oferecer um programa que chamava Estudo e Trabalho. Quando a gente tinha agência, a gente oferecia esse programa. Então, uma mera escola de inglês, você podia estudar 3 meses de inglês, depois você podia trabalhar por 3 meses, ou estudar 4 meses e trabalhar por 4 meses. O que aconteceu? As escolas de inglês começaram a criar todo tipo de programa de trabalho, ou seja, emitir a carta de aceitação só para a pessoa poder trabalhar aqui no Canadá. O governo sentiu que estava perdendo o controle da situação e falou assim, ó, acabou. Agora só faculdade designada que pode oferecer carta de aceitação para você tirar o study permit e poder depois estudar e trabalhar no Canadá. A nossa mãe estudou num college privado, né? Ela estudou num college privado que participou de um programa piloto para depois que você se graduasse, você conseguisse aplicar para o Post-Graduation Work Permit. Isso há 10 anos atrás. O governo canadense viu e falou assim, ó, não tem como a gente dar, porque você ter o controle desses colleges privados com todo esse negócio de, né, você regulamentar tudo, não vai dar. E Quebec, então, Quebec não tem como falar assim, nossa, a gente não sabia. Assim, para ser justo, deveria ter uma forma, de alguma maneira, de colleges, instituições privadas poderem, de alguma forma, participar de um Post-Graduation Permit. Eu acho que esse é o mais justo. O mais justo seria também, não só instituições públicas, que é onde o governo ganha dinheiro. É muito controle governamental, né? Muito controle. Eu acho que deveria, sim, instituições privadas terem, porque existe muita instituição privada boa. Eu lembro quando eu trabalhava na Van Arts. A Van Arts, eu dei aula na Van Arts por muitos anos. Uma das melhores faculdades de design do mundo foi eleita, de na mídia época. do mundo, sabe? E assim, a tuition, né, a mensalidade é cara, sabe? Não é barato, não é fácil de entrar, tem programa que você tem que ter um portfólio já. E eles não podiam, eles estavam na briga com o governo lá para conseguir os alunos dele poder depois... Pô, em Vancouver, um lugar que tem muita parte de, né, filmagem, né, negócio de filme e tudo, e eles estão nessa parte de mídia, efeitos especiais. Eu falei assim, pô, então querendo os nossos graduados aqui não podem ir? Eles estão pagando mais caro do que um Langar, um Capilano, entendeu? Então assim, eu acho errado só college público ter, mas... tem que ter uma certa organização aí. Quebec não tem que falar assim, não sabia disso. Posso fazer uma propaganda rápida? Você falou que trabalhou na Van Arts, uma faculdade que era cara, de extrema qualidade. Você dava um curso muito interessante para os alunos, né? Você colocava os alunos no mercado de trabalho, basicamente. Você eu dava treinava 2 cursos, eles, aí eles entraram no mercado de trabalho. Se você faz parte da área VIP, vai no modo de trabalho, que muito da experiência e das aulas do Caio da Van Arts estão no módulo de trabalho da área VIP. Sim, O modo de trabalho é bem grande, tem dezenas de cursos a parte lá da área né? VIP, Eu lembro. de freelancer. E de uma certa forma você trouxe tudo isso para dentro da área VIP, né? A sua experiência ensinando as pessoas a entrar no mercado de trabalho, teve muito preparar portfólio, trabalhar por conta própria, trabalhar de forma remota, né? Exatamente. Então assim, ó, se você já faz parte da área VIP, entra agora no modo de trabalho, que tem muito conteúdo rico lá, que a Van Arts enfiava a faca, hein? Eles pagavam também bem, né? Também, né? Pra você dar pagavam bem. Uma aula por semana, você dava, né? Eles pagavam bem. Assim, eu lembro quando eu saí da outra instituição, quando eu cheguei lá, assim, eles pagavam bem. Só que aí acabou não dando mais tempo pra você dar aula lá. Você gostava de dar aula lá? Eu gostava de dar aula, só que daí a gente começou a ficar muito ocupado com o nosso negócio e eu tive que parar. Eu fui reduzindo ao longo dos anos e tal, daí chegou... no último ano eu dei aula só, acho que uma vez por semana. Mas eles pagavam bem. Mas quem acabou sendo beneficiado são os assinantes da área VIP, porque o Caio trouxe toda a experiência dele e colocou no modo de trabalho da área VIP. O curso lá, 1 ano, era $35 mil. 35 mil? 35 mil, 1 ano, college privado. College privado, hein? College bom, né? Que, quando você tem muita gente querendo estudar, né, você pode colocar o preço que você quiser, né? Já vira o vestibular eles da pagavam faculdade. bem, Então, assim, para fechar esse assunto, não sei se está ficando muito de Quebec, mas eu tenho uma história interessante. O meu carro, no inverno, fez menos 25 graus aqui, menos 25 graus. Eu fui ligar o carro e não ligou, a bateria morreu. A bateria de Vancouver morreu no primeiro inverno aqui. Nossa, que... Venha para Calgary, né? E aí eu liguei na Road Assistant, eles foram em casa, ligaram o carro e falou assim, ó, vai na concessionária e troca a bateria. Eu fui lá. Aí eles falaram, vai demorar tempo pra gente trocar a bateria. Aí um tiozão que trabalhava falou assim, eu dirijo você até a sua casa, depois eu busco você no final do dia pra você pegar o carro, né? O tiozão era de Quebec. Ele era de Quebec. Eu perguntei, quanto tempo você tá aqui? Eu tô desde o final da década de 70 em Alberta.
Mas eu nasci em Montreal, eu sou um montrealês. Como que fala? Montreaense. Montrealense. Ele nasceu em Montreal. Eu falei, por que você tá aqui? Ele falou assim, pô, quando eu era jovem em Montreal, a empresa que eu trabalhava começou a exigir esse negócio de francês. E eu sou English. Você tinha quebecois. Você tinha que fazer teste de inglês para trabalhar em Montreal naquela época. Francês, né? Francês, Ou seja, o governo de Quebec é chato mesmo. E você vê que ele é meio magoado. Porque ele gosta de Montreal. A infância dele estava lá, a juventude. Imagina as baladas que esse tiozão não fez em Montreal, né? Montreal é um lugar palpitante de balada, né? E ele falou assim, faz 40 anos que eu tô aqui em Alberta por causa disso. Porque eu falo inglês e tava difícil, né? Porque ele falou assim, eu peguei aquele U-Haul, sabe? Que você aluga aquele caminhãozinho de mudança, coloquei minha casa... Segui na estrada e ele falou que foi até o interior de Alberta. Ele trabalhou no norte, né? Trabalhou Fort no norte. McMurray, né? Ele falou que na época, final da década de 70, você chegava aqui e você arrumava emprego no mesmo dia. Ele falou. Que assim, chovia. Hoje ainda já tem muito emprego, né? Ele falou que na época era muito mais. Ele falou assim, que era assim, pô, a Serra Pelada gelada. Né? Mas assim, só a bateria do Guilherme que tava com problema. Eu achei que era o celular. Você falou bateria com problema. A bateria do seu carro que tava com problema, né? Tava com problema. Aí o cara falou que é porque a câmera, que eu coloco uma câmera, eu colocava detector de radar e tal. Ele falou que, despluga tudo, que isso daí chupa a energia quando o carro tá desligado, que fica um LEDzinho aceso, né? Eu não passo da velocidade, porque eles são do detector de radar. Foi o que eu fiz. Eu tô dirigindo que nem uma vovozinha agora. Mais ou menos, uma vovó depois de tomar um cappuccino. Uma vovó depois de tomar 1 litro de cappuccino. Um Red Bull, né? É um Red Bull. Uma vovó com Red Bull e outras substâncias ilícitas. Brincadeira, hein, pessoal? Não vai levar a sério essa piadinha aí. Você chegou agora, o Guilherme tem essas piadas. É piadinha. Piadinha de salão, né? Vamos falar de outra mudança inevitável? A mudança 2? Mudança 2. Tendência 2. Outra coisa que a gente adiantou. Outra coisa que a gente também adiantou. O que a gente adiantou, cara? Trabalhadores técnicos. O que tem? Eles estão vindo? O Canadá está precisando de trabalhadores técnicos e vai cada vez mais precisar de trabalhadores técnicos. Tem até um release, o link vai estar na descrição, o release oficial do governo canadense. A demanda por profissionais da área técnica, principalmente nos próximos anos, porque a projeção é de que 700 mil trabalhadores técnicos vão se aposentar entre 2019 e 2028. Quer dizer, já começaram a se aposentar, já está em 2022. Já está no meio, já está entrando já no momento delicado. E que, você quer que eu leia pode dado ler. Aqui? Os registros para o pessoal que trabalha nessa parte de trades... Trabalhador técnico, né? Caiu 28% no último ano. 2020. Em 2020 comparado com 2019. Um terço a menos de pessoas se registrando como trabalhador técnico aí no Canadá. As pessoas que receberam o certificado para trabalhar como trabalhador técnico entre 2020 e 2019 caiu 31%. É muito, né? É um número que salta aos olhos, né? É muito. E a gente sente, né, que essa juventude não está muito ligada em querer trabalhar com marcenaria, eletricista, mecânica. A gente está na geração de trabalho de escritório. E agora, né, home, né, trabalho de casa. Ou influencer, né? Eu quero ir para Miami, eu vou comprar um apartamento de frente pro mar, eu vou ser influencer em Miami. Não é verdade? Você não gosta de ser influencer em Miami? Nossa, você grava um vídeo com um monte de gente de maiô, biquíni, assim. Na praia e tal. A geração nova. O meu filho é assim, ele quer ser influencer. Assim. A gente o Guilherme é influencer do gelo, né? Venha para o gelo, venha para o lugar mais frio do Canadá, né? E a gente sente isso, né? As pessoas, o interesse está baixo e só que a demanda está alta. A demanda está alta. Isso também, anos já. A gente foi o primeiro canal a comentar disso e aí a gente martelando nessa tecla de trabalhadores técnicos no Canadá por anos. Né? Daí tem aqui, de acordo com, né, o fórum aqui do Canadian da parte de trades, vai ser necessário 75 mil novos trabalhadores técnicos por ano. Nos próximos 5 anos. Para você ter a demanda necessária. Né? Entre as principais carreiras, né, nessa área, que está em demanda e vai estar em demanda, soldadores, parte mecânico industrial, bricklayer, boilermaker, cook e hairstylist.
Então, Hairstylist. vai... Tá como trade. Tem gente que sabe, hairstyle tá como trade. É porque cabeleireiro sofreu muito durante a pandemia, mas parece que tá tendo agora uma retomada, né? A minha esposa, ela foi... Eu não sei, eu que eu leio, porque eu não vou no cabeleireiro. Já faz tempo. Por isso que eu cortei já. Falei, a minha esposa, ela queria cortar o cabelo e tal. E ela... Só que ela é meio chata, assim, com o negócio do cabelo. Então ela queria marcar num cabeleireiro que tem no centro aqui de Calgary. E eles estavam com uma lista de espera de quase um mês. Porque eu acho que tem menos funcionário, né? Para atender todo mundo. Né? Eles estão meio temerosos de contratar mais, depois de ter um novo fechamento, né? E também, assim, é uma carreira assim que é difícil, né? Porque negócio de horas, trabalho por hora, ou você aluga uma cadeira, ou você é contratado. Então, e assim, o pessoal sempre reclama, cabeleireiro sofre muito, porque o cliente ele sempre reclama. Por melhor que tenha sido o corte, a pessoa sempre reclama. Não é verdade? Falando nada, posso até fazer um apelo, cara? Pode. A gente tá falando de cabeleireiro. O nosso amigo Flávio, que acompanha o nosso podcast, ele fala que ainda assiste o nosso podcast, apesar de ser o nosso amigo, a gente conversar toda noite. Flávio, corta o seu cabelo. Corta o cabelo. Flávio, você já tem 2 filhos. Você ainda tem o cabelo comprido, metaleiro, não combina mais. Você não acha? Hashtag Flávio corta o cabelo. O mais engraçado é ele assistindo um vídeo com um tiozão careca falando pra ele cortar o cabelo, né? Raspa o cabelo. É muita sacanagem, né? O cara tá de sacanagem, né? Então, pessoal, vamos fazer essa campanha? Hashtag Flávio, corte o cabelo. Você vai ficar muito mais bonito com o cabelo curto. Eu, quando eu conheci o Flávio, há 20 anos atrás no Brasil, ele tinha o cabelo curto. Era um rapaz educado, gentil. Simpático, ele deixou o cabelo crescer, começou a ouvir heavy metal e a vida dele mudou muito. Escambou. Desvirtuou muito a vida dele. Né? Ele não é mais a mesma pessoa. Pessoal, é tudo brincadeira, a gente tá brincando com o nosso amigo aí, Flávio, mas ele tem o cabelo comprido, isso daí é verdade. Tem. Daí tem mais... a demanda por pessoal da área de construção vai continuar alta. De acordo com esse site, o Build Force Canada, a indústria precisa recrutar mais de 300 mil trabalhadores na área de construção nos próximos 10 anos. Né? Em uma década, 300 mil. Principalmente devido ao pessoal estar se aposentando. Então, 259 mil vão aposentar, agora, quase todo mundo. Agora, esse já é uma reclamação já de antes, que eu acho que também alguma coisa tem que ser feita. Porque é uma área regulamentada, então tem aquele negócio de que se você trabalha se você é, vamos supor, soldador no Brasil, e daí você vem para cá, tem toda a parte de regulamentação, cada província tem sua regulamentação. Isso vai ter que, de alguma forma, melhorar. Flexibilizar. Agora, o próprio programa de imigração para trades, pessoal trabalho técnico, não é bom. Muito exigente? Não é bom. Uma das categorias do Express Entry, né, Skill Trades, ou até de trabalhadores técnicos, programas provinciais, não é bom. O governo precisa dar uma mudada nisso. Não é eficiente. Os requerimentos são assim, praticamente ninguém tá fora do Canadá consegue... E o que não falta é gente boa no Brasil. Trabalhador técnico no Brasil, a gente recebe direto. Eu sou soldador no Brasil. Você acha que esse rapaz, essa moça, ela não poderia trabalhar aqui? Sim, Ou, sabe, se trabalhar como Faz um curso rápido de segurança. Ou um curso rápido, né? Ou pessoas que têm uma qualificação, uma educação. Vamos supor, você já fez engenharia no Brasil, engenharia civil. Você sabe, você consegue passar algumas etapas se você quiser trabalhar numa parte mais técnica, sabe, que não é um engenheiro, mas, sabe, alguma coisa tem que ser feito. Porque do jeito que tá, eles não vão conseguir, porque são áreas em demanda, né? Ele não está conseguindo as pessoas no Canadá irem para essas áreas. E uma das formas que o Canadá considera é você trazer imigrantes. Só que do jeito atual não é eficiente. Viu o seu Sean Fraser, ministro da imigração? Eu puxei a orelha. Você deu. Falando ainda, puxando a orelha do ministro da imigração. Vamos para outra tendência inevitável da imigração, que é a necessidade cada vez maior de trabalhadores, inclusive trabalhadores técnicos, no interior do Canadá. Sabe por quê? O Canadá criou, pouco tempo atrás, 2, 3 anos atrás, programa de incentivo rural. O pessoal ir para o interior. Criou programa de incentivo ao Atlântico. Criou programa de agri-food, pessoal do setor agrícola e de processamento de alimentos. Criou todos esses programas. Aí você vai ver os dados de 2021, as pessoas continuam indo para os mesmos lugares do Canadá. O Canadá precisa de imigrante no interior. Os grandes centros, que nem Vancouver, Toronto, já tem imigrante, trabalhador suficiente. Não tem falta de trabalhadores nessas regiões. Apesar de ter emprego, não tem falta.
Sim. Agora, o que eles estão precisando é no interior do Canadá. Yeah. Caio, vamos puxar os dados de 2021, só para o pessoal entender o que a gente está falando. Isso também essa questão do interior também é algo que, por mais que você fale assim, os irmãos países eles falam isso toda hora, negócio de interior, não sei o quê. Mas aí que tá. A gente continua a ver a maioria das pessoas indo para grandes centros. Entendeu? E é complicado. Se você fala assim, não, tudo bem, eu entendi o que vocês estão falando, mas mesmo assim eu vou para um grande centro. E daí a gente vê às vezes a pessoa reclama, mas não sei o que, ou é muito caro aqui, ou tá assim, ou tá ali, ou meu processo tá demorando muito, ou nossa, vamos torcer para estar na próxima chamada. De repente, se fosse pro interior, você já teria resolvido isso. Já teria resolvido. Entendeu? A gente não tá falando não vá para os grandes centros. Você pega até antes da gente começar a gravar, né? Eu tava conversando com o Guilherme, contando um caso. A gente está conversando do programa provincial de imigração de British Columbia, né? Que é o oposto do provincial de Quebec. Entendeu? O programa de imigração de BC é um programa extremamente confiável, estável, sabe? Assim, excelente. O programa, talvez seja o melhor programa provincial que tem hoje em dia é o de British Columbia. E foi o que você imigrou, inclusive. Foi né? o que eu imigrei, sabe? Você vê que assim, ele não tem esse bipolarismo que nem tem Quebec, sabe? Assim, são opostos. Mas você tem também a questão de os grandes centros hoje em dia. É caro. Olha só, dados oficiais. 2021, o Canadá bateu recorde no número de imigrantes. Foram 405 mil novos imigrantes em 2021. Bastante gente, hein? Quando a gente veio para o Canadá, era quase metade disso. A gente estava na faixa de 250 mil imigrantes. Agora a gente já está na faixa de 405 mil. E olha só, quase metade, 48,9% foram para onde? Para Ontário, que é uma província que já está cheia de imigrante. E em segundo lugar, British Columbia, 17%. E em terceiro, Quebec, com 12,4%. Ou seja, Ontário, British Columbia e Quebec é responsável por quase 80% dos imigrantes. Receberam 80% dos imigrantes. Se você adicionar Alberta, que é onde a gente já dá quase todo também. mundo. Ou seja, se você depois tirar todas as 4 províncias do Atlântico, Saskatchewan e Manitoba, e você dividir o resto dos imigrantes, não sobra quase nada. E são lugares que estão, né, querendo imigrante aí. Agora, só assim um parênteses, estatística. Brasil. No ano passado, o Brasil, de nacionalidade, no ranking de nacionalidade de imigrantes, né, o Brasil ficou em 7º lugar. Quase 3% dos imigrantes foram brasileiros. Dos 405 mil. Isso cresceu bastante, a quantidade de brasileiros imigrando para o Canadá. Bastante, né? Quem, às vezes, a gente recebe o comentário que eu falo assim, eu duvido, o Canadá não consegue, nenhum brasileiro consegue ir para o Canadá. Não, a quantidade de brasileiros que estão migrando para o Canadá aumentou muito nos últimos anos. Verdade que tem muito brasileiro migrando para o Canadá. Olha só, o Brasil recebeu mais do que a Coreia do Sul. Quando eu estudei inglês em Vancouver, há quase 20 anos atrás, a Coreia do Sul tinha muito mais coreano do que brasileiro. Os coreanos eram em número muito maior. Eles continuam vindo mais, assim, por uma questão mais, às vezes, a curto prazo, né? Ou inglês, ou um college. Mas mesmo assim, antes imigrava mais coreano do que brasileiro. O Brasil já passou a Coreia. O Brasil já passou. Interessante isso, né? E tá quase com os Estados Unidos, porque tem bastante americano que migra pra cá, né? Sim. Tá quase empate técnico com os Estados Unidos. Olha a quantidade de brasileiro, né? Então assim, não ignore, quando a gente fala do interior, não fala assim, os irmãos Pérez vão falar de novo. Isso aqui, muito conteúdo que a gente abordou nesse podcast, inclusive nos últimos, é o famoso, né, I told you so. A gente avisou, entendeu? Isso aqui é mais Avisei que é da M. Avisei que é da M. Entendeu? Nós avisamos. Então, esse negócio de interior, ou custo das grandes cidades, não é, assim... A minha esposa, ela é consultora de imigração, e ela tem uma família cliente dela, que está querendo sair do Japão e vir para cá. E eles estavam com a ideia inicial de ir pro Atlântico. Conversaram com ela, tudo, não sei o quê. Tava meio que setado em Halifax e tal. Daí passou uma semana, eu acho assim, eu comentei com minha esposa, eu acho que ela conversou com a maioria dos consultores de imigração japoneses estão, né, em Vancouver, porque o mais próximo do Japão, né, tem muito, o mercado japonês é bom lá em Vancouver. E daí eu falei assim, não, a gente mudou, acho que a gente tá indo pra Vitória. E minha esposa falou, nossa, comentando comigo ontem, né? Falou, eles estão indo pra Vitória, mas é complicado, né? O custo lá, não sei mas eles são japoneses, eles têm ien. Pro japonês não tem muita diferença. Mas foi o que eu falei pra minha esposa. Eu falei assim, ótimo. Só assim, como você é a pessoa, né, que tá
dando dica. Assim, você tem ciência de quanto vocês vão gastar? Passa o site, aluguéis, tudo. Veja isso, ó. Entendeu? Você tem ciência disso que está acontecendo? Quanto custa para morar em Vitória? Você passando os dados, eles vão escolher, cada um escolhe para onde quer ir, entendeu? O marido dessa cliente tem 50 anos. Eu falei, explica também, ó, Atlântico, British Columbia, nessa questão que a imigração é mais flexível. Se ele já tem 50 anos... Agora, se eles falam assim, ó, a gente tá ok com a idade, a gente tá ok com o custo de vida em Vitória, ótimo, fechou. Mas esteja ciente de que... Esteja ciente que é isso que você vai gastar, é assim que vai ser. Você diminui, às vezes, sua possibilidade de imigração, entendeu? Porque o Atlântico é o lugar mais flexível de imigração, entendeu? Então, assim... Vamos fazer uma aposta, Caio? A sua esposa ainda vai ter uma consultoria com eles, provavelmente, né? Ou vai ter uma troca de e-mails aí, né? Provavelmente. Vamos fazer uma aposta? Eu acho que eles vão pra Vitória. Eu acho que eles vão pra British Columbia. Sabe por quê? Sushi é bom lá. O sushi lá é bom. A comida japonesa é bom lá em British Columbia. Japonesa, Eu acho que esse vai ser o fator determinante, a cozinha japonesa. Não, pode ser. Mas assim, o que a gente sempre fala, esteja ciente. Você quer ir pra Vancouver? Vai pra Vancouver. Quer ir pra Toronto? Vai pra Toronto. Esteja ciente do que você tá fazendo. Eu, se eu fosse japonês, eu ficaria em Okinawa. Okinawa. Okinawa é onde o Karate Kid treinava. Eu ficaria em Okinawa. Ficaria pegando mosquito com o palitinho. Mas o custo de vida lá eu acho que é caro também, viu? Mas eu me viraria lá. Eu faria um pagode japonês. Sabe, um pagodão japonês? Cara, eu cavaria meu espaço lá em Okinawa. Eu tenho certeza que você cavaria. Agora, para fechar, uma mudança inevitável. Uma tendência inevitável que a gente venha praticamente todo o podcast. E para fechar esse podcast, a gente sempre comenta que a pontuação está aumentando, a quantidade de pessoas no banco de dados do Express-Entry, Sistema de Imigração Federal para o Canadá, está aumentando. Quanto mais gente, mais a nota de corte aumenta. É que nem vestibular. Quanto mais candidato para um curso, mais a nota de corte tende a aumentar. Teve chamada ontem do Express-Entry. Programas, nomeação provincial, a quantidade de pessoas cadastradas no Express-Entry chegou a 215 mil pessoas. Então, ou seja, a quantidade de pessoas interessadas em imigrar para o Canadá, assim, está aumentando muito, principalmente recentemente. Acho que 1 ou 2 podcasts atrás eu falei assim, ó, a gente bateu o recorde, tem 211 mil pessoas, a gente tem 215 mil pessoas. Se você é assinante da área VIP, dê uma olhada no app, todos esses dados tem lá, você pode pegar todas as datas de esse crescimento que está tendo de quantidades de pessoas cadastradas por nota de corte, você consegue ver tudo dentro do app, na parte de imigração. E está crescendo. Então assim, cada vez mais vai ficar mais competitivo a imigração para o Canadá, principalmente se você pensa, vou imigrar do Brasil, trabalhador qualificado, fique atento porque a nota de corte ela vai estar alta. Quem não quer morar no Canadá, até japonês querendo morar no Canadá. O Canadá tem petróleo, talvez uma das maiores reservas de petróleo do mundo, reserva de gás natural. A Europa está preocupada, meu sogro está lá na Alemanha e está preocupado. O Canadá tem trigo, dá para fazer macarrão para o mundo inteiro. A quantidade de trigo aqui é absurda, porque a gente tem, para ter trigo, você precisa ter espaço. Sim. No Japão não dá para ter trigo, não. Eles vão ter que aterrar o Japão para fazer uma plantação de trigo. Batatas, né? Em Prince Edward Island. Batata em Prince Edward Island. E aí, cara, isso daí é só o começo, né? O Canadá, ele tem tudo que você precisa hoje em dia. Tem água, tem peixe, tem boi, tem carne. Tem tudo. Então, assim, o pessoal quer vir pra cá. Não pense que as pessoas estão desistindo, que tá tendo menos. Não. Tem mais interesse. Nunca teve tanta gente cadastrada no Express-Entry como tem agora. E, assim, daí você fica, bom, então quer dizer que tá cada vez mais difícil imigrar pro Canadá? Não, se você seguir as nossas dicas e traçar um plano de imigração que você foca nessa parte de região ou demanda profissional. Eu posso até passar isso aqui, Caio? Vamos. Já que você está falando, né? 3 dicasinhas simples para você que ficou preocupado com isso daí que o Caio acabou de dizer a respeito do aumento de competição. Primeira palavra, diferenciação. Você se diferenciar em relação aos outros candidatos de imigração. Aproveite o momento das províncias do interior estarem mais abertas à imigração. Ou falar francês, eu posso falar francês. Ou francês, exatamente, vai para Quebec. Mas assim, esteja
abra sua mente, porque hoje em dia tem como você deixar o seu plano no Canadá, é difícil, a gente não gosta de usar a palavra fácil, mas assim, em comparação com outros lugares, pela questão financeira, às vezes você vir para o Canadá é muito caro por causa do real, dólar, não sei o quê, tem como você compensar isso? Acho que o melhor termo é esse, que a gente já usou várias vezes. Tem como você compensar? Bom, eu não conseguiria imigrar para o Canadá hoje se eu fosse para Toronto ou para Vancouver. Tem como você compensar? Tem. No interior do Canadá você vai gastar muito menos. E as regras de imigração elas são mais flexíveis. Outra palavra mágica, Caio, qualificação. Já passou da época que você fazia aquele teste? Lembra que você fazia o teste, a pessoa entrevistava e falou assim: você tem perfil para trabalhar em tal área? Vocacional? Vocacional. Teste vocacional. Hoje em dia é o seguinte: você tem que estar numa área em alta demanda. Se você está pensando em vir para o Canadá, você tem que estar numa área em alta demanda, uma área que o Canadá está precisando. Isso daí também é uma forma de você passar na frente dessa fila grande da imigração. E sempre foi assim, é verdade que sempre foi assim, né? Sempre foi. Ainda mais o Canadá ficando mais seletivo por profissão ainda, essa regionalização e também essa questão de por áreas. Né? Dê uma olhada no podcast passado, foi muito importante o que a gente abordou no podcast passado. Né? E para fechar, suor e trabalho. Quantas vezes a gente vê o caso da pessoa que tem qualificação, já fala inglês, às vezes fala inglês, francês, tem pós-graduação, mas não tem aquela vontade, não tem aquele querer, não tem aquela passione, né? De vir para o Canadá. Porque o Plano Canadá vai exigir muita paciência e disciplina de você. Trabalho e trabalho e trabalho. Vai. Acho que como tudo, né? Como tudo, você precisa ter disciplina, você precisa, né, realmente querer ir atrás, porque assim... não adianta você querer fazer o mínimo possível, aprender só um pouquinho de inglês e vamos ver se dá para imigrar para o Canadá. Não, tem um monte de gente dando o máximo para imigrar para o Canadá. E às vezes nem tinha o perfil, às vezes tinha um perfil pior do que da outra pessoa, mas só que deu mais. Atitude, atitude. Então assim, acho que é essa a mensagem final do podcast. O podcast chegou ao fim, pessoal. A gente gostaria de desejar um excelente domingo para vocês. Agora o pessoal terminou o café da manhã, vai dar uma volta na lagoa. Volta na lagoa? Volta no mar. Tem muita gente no Nordeste brasileiro nos seguindo aí que vai sair, vai ter uma vista bonita, vai caminhar na Avenida Beira-Mar. Você não tem saudade da Avenida Beira-Mar, cara? Eu tenho saudade. Com pizzaria frente da Avenida Beira-Mar? Eu tenho saudade de caminhar na areia. Sabe quando você tá caminhando na areia, assim, que a água vem às vezes, pega no pé, sabe, não sei o que e tal, assim... Você tem saudade? Tem essa. Eu vou te passar um canal do YouTube que o tiozão vai com a câmera caminhando, suave e tal. Eu pego uma bacia com uma bacia, água e areia e fico mexendo o pé assim. O seu cérebro vai te enganar e você vai achar que você tá na praia. Coloca um ventilador também, uma brisa do mar. Liga o aquecimento da casa. Com umidificador e coloca sal na água do umidificador e vai dar toda aquela brisa do mar. Você não precisa ir pro mar. Hoje em dia é tudo virtual. Não, brincadeira, né? Nada substitui, né? Nada substitui a realidade. Né? Então é isso. É isso, chegamos ao final. Muito obrigado. A gente se vê no vídeo dessa semana agora. Tchau, tchau.